Alô, galera! Aqui quem fala é André Perim e ao meu lado André Budon. E nós somos o Cone do Silêncio. E hoje estamos no nosso episódio número 35, Get Back, os Beatles na laje. Então vocês segurem a onda que daqui a pouco a gente está de volta. O Cone do Silêncio, programa produzido e apresentado por André Perim e André Budon. Estamos de volta. Primeiro, agradecendo a receptividade que a gente teve com o nosso retorno, depois de um tempo que a gente ficou parado. Voltando agora para a segunda temporada do Cone do Silêncio. Mais uma vez, pedindo para vocês darem uma força para a gente, assinarem os canais, assinarem o canal no Facebook, assinarem o canal no YouTube, aqui no Spotify também, seguir a gente aqui, darem os likes, compartilharem. E o Perim vai explicar agora como é que a gente faz como é que vocês fazem para seguir, junto com o podcast, as playlists que a gente prepara com base no programa que a gente está falando, né? A gente está no Spotify, podcast, você procura lá, Cone do Silêncio Podcast, você vai achar lá todos os podcasts. E para ter a playlist, você põe Cone do Silêncio e o nome do episódio. No caso desse aqui é Get Back, os Beatles na laje. Então vocês põem esse nome e daí você vai ter a playlist que tem todas as músicas que a gente vai comentar aqui e mais, entendeu? A gente vai fazendo a playlist lá conforme a nossa cabeça vai rolando. E também estamos no Facebook e no YouTube. Daí ali a gente põe o link abaixo. Bom, vamos voltar agora para falar do que interessa, que é o presente de Natal que todos os fãs dos Beatles receberam no final do ano passado, que é o Get Back, o documentário do Peter Jackson, o diretor do Senhor dos Anéis, com mais de 8 horas de cenas inéditas dos Beatles produzindo o que, na época, em 1970, se tornou o documentário Let It Be. Só que com uma abordagem completamente diferente. Para situar a história, os Beatles eles tinham feito um contrato de produzir 5 filmes para a United Artists. Eles já tinham produzido o Hard Day's Night, o Help, o Magical Mystery Tour e o Yellow Submarine, que contou, apesar de ser um desenho animado, uma animação, contou no pacote. Faltava um último filme. Eles tinham acabado de lançar em 68, no final de 68, o Álbum Branco. E já estavam tendo alguns problemas muito sérios de convivência, todo mundo meio estressado, meio sem uma liderança, né, sabe, para tocar o barco da banda. Tinham criado a Apple, a gravadora deles, mas ninguém era profissional nessa história. O Brian Epstein, que era o empresário dos Beatles desde o início da banda, tinha morrido em 67, e eles estavam já meio com aqueles estresses básicos de convivência, né? Só aí chega no começo de 69, eles tinham agendado um projeto que seria basicamente uma volta a raízes, né? Voltarem a gravar sem overdub, sem nenhuma, gravando com a banda ao vivo, os takes ao vivo, sendo filmados nesse processo, produzindo um álbum e produzindo um repertório para um show que eles não tinham ainda nem a data nem o lugar para o show, né? Mas a ideia é eles fazerem um show depois de 3 anos sem se apresentar em palco nenhum no mundo. Eles tinham parado de fazer turnê em 66. E foram trabalhar esse projeto. O projeto começou em dia 2 de janeiro de 69, num galpão de filmagem dos estúdios da Twickenham, que fica nos arredores de Londres. É quase um hangar de avião gigantesco,
onde eles foram colocados lá para começar a trabalhar o disco e serem filmados. É um reality show pré-histórico, né? Porque hoje isso virou mainstream na televisão, mas naquela época, em 69, era uma coisa muito louca. Você botar 4 caras mundialmente famosos, a banda mais famosa do mundo, para produzir um disco ao vivo com câmeras filmando o tempo inteiro a interação dos músicos, né? Na época, como a banda pouco depois terminou, a montagem desse filme foi muito negativa, né? O Let It Be é um filme que, inclusive, os Beatles não gostavam, porque eles sentiam que o clima era muito pesado. Eu acho que acho que no final das contas, né, Perim, foi muito o retrato daquele momento. Como a banda tinha acabado de terminar, a abordagem de um diretor, entendeu, em relação ao material produzido, ia acabar sendo uma coisa mais melancólica, mostrando os atritos. E quando o Peter Jackson viu esse material, anos depois, 40 anos depois, os Beatles nunca quiseram mexer nisso. Nunca quiseram mexer nesse material. Porque realmente trazia mais lembranças a ele. Os Beatles acabaram 15 dias depois de lançarem o Let It Be. Porque eles lançaram o Let It Be, o Paul McCartney depois soltou uma nota para a imprensa anunciando o álbum solo dele, o McCartney, o primeiro disco dele, e dizendo que talvez nunca mais voltasse a tocar com os Beatles. Ele fez um press release para o lançamento do álbum, onde ele se entrevistava, e dizendo que, não dizendo claramente que os Beatles tinham acabado, mas dizendo assim, é provável que você volte a cantar com os Beatles? Ele, não sei, acho que não, uma coisa parecida com isso. Aí tem uma coisa, é bom lembrar que eles gravaram e daí ficou iminente que eles iam acabar e eles gravaram mais um disco. Pois é. Eles gravaram a Abbey Road para falar assim, vamos pelo menos o nosso último trabalho, que você vê assim, no filme você já vê isso, muitas músicas que estavam surgindo ali, que elas foram para o Abbey Road, que já estava ali, quer dizer, Something é uma que você vê ali, ela começando ali, você fala assim, Maxwell Silverhammer, Oh Darling. E você sente assim, que eles talvez se encheram daquilo, falaram, não, vou fazer um disco mais fresco, e o Let It Be foi o último disco, apesar de ter sido gravado antes, né? A situação o Let It Be saiu depois, mas foi gravado anteriormente, foi gravado no início de 69. Ficou encalhado aquilo, eles não queriam mexer. Exatamente. Na verdade, ele nem foi gravado, né? Eles fizeram um documentário, trabalharam aquelas músicas e deixaram num canto. Depois do Abbey Road, até para cumprir contrato, olha, vocês precisam lançar um disco novo, o cronograma. O cronograma de gravação de disco dos Beatles era uma maluquice, né? Os Beatles, em um ano, no espaço entre agosto de 65 e agosto de 66, os caras lançaram Help, Rubber Soul e Revolver. É uma estupidez. Se parar para pensar nas músicas que estão nesse disco... maravilhosos. Não, se parar para pensar nas músicas que estão nesse disco, é uma maluquice. Os caras, em um espaço de um ano, eles compuseram Help, You've Got to Hide Your Love Away, I'm Just in a Face, Yesterday, Nowhere Man, Norwegian Wood. E o que veio antes, o álbum branco, assim, ali tem mais... Sabe, aquilo ali vale por carreiras de várias bandas. Os caras lançaram o álbum branco. O álbum branco foi lançado em dezembro de 68. Em janeiro, os caras estavam trabalhando já no disco novo. O álbum branco me dá essa impressão assim, que os caras... Um chegou, gravou uma música ali, o outro chegou, gravou... A coisa de grupo no álbum branco, ela estava meio estranha ali. Não tinha tanta unidade. Tinha a música do Jorge, a música do John, a música do Paul, né? E gravava... Não, eles, inclusive, não participavam junto das sessões. Eu me lembro do John Lennon, acho que numa entrevista que ele deu a Rolling Stone, logo depois, de 70 ou 71, ele estava bem amargurado com os Beatles, ele estava bem puto com o Paul McCartney, porque na cabeça do John Lennon, o John Lennon chegou primeiro e disse, eu quero acabar com a banda, eu quero sair. Isso em 69. Isso ainda em 69.
E todo mundo convenceu ele, não, segura, a gente vai lançar. O Abbey Road estava para ser lançado, a gente tem o Abbey Road para lançar, segura um pouco a onda, até muito naquela vibe de talvez ser mude de ideia, né? E, na verdade, quem acabou com os Beatles foi, oficialmente, quem foi à imprensa e comunicou o fim da banda, dizendo que estava fora, foi o Paul McCartney. Sim. E aí o John Lennon ficou muito puto, né? As primeiras entrevistas, tanto que, porra, Raio do Sleep, as músicas que o John Lennon fazia, sabe, raqueteando na cara dando uma raquetada na cara do Paul McCartney, dizendo... Ele estava puto quando os Beatles acabaram, principalmente com o Paul McCartney. Então ele dá uma entrevista dizendo isso, olha, os Beatles já tinham acabado. Ele fala do Álbum Branco, que era o seguinte, o Álbum Branco foi meio gravado, cada um em estúdio, trabalhando as músicas, e aí um passava lá para poder gravar uma linha de baixo, o outro passava lá para gravar um violão, uma segunda guitarra, aí iam dois lá para poder fazer um backing vocal, era assim que funcionava o disco. Sim, mas isso traz um clima para o Let It Be que é muito interessante, porque a ideia da volta às raízes não é apenas uma coisa comercial, uma coisa... Realmente os caras queriam voltar a tocar juntos, se divertindo no estúdio, que e quando a gente fala assim, voltar às origens, não é as origens dos Beatles não é o primeiro disco. As origens dos Beatles é lá em Hamburgo, quando os caras eram os cabeludos sujos e tocavam rock and roll. Eram punks, né, cara? Eram tanto punks. Que a parte do repertório que eles ficam ali no filme brincando são os clássicos dos rock anos 50, coisa que é muito legal. Inclusive, ali poderia ter outro disco, né, cara? Poderia ter um disco que ele só... o John Lennon fez interpretando isso. O John Lennon depois faz um disco nessa... O John Lennon faz um disco assim, né? Faz uma coletânea de rocks que ele amava quando... Porra, com o Phil Spector... A história é maluquíssima depois também. Esse disco também demorou anos para sair direito. Mas agora, aí é outra história. Uma coisa ali nisso que chama atenção, é assim, pegar agora a questão do filme mesmo, é como eles improvisavam, quer dizer, eles pegavam essas músicas para esquentar, então eles improvisavam, brincavam com as músicas dos outros. Quando chegava na deles, já estava quase pronto, e não tinha muito aquela coisa do outro apitar, não. Chegava o povo e falava, a bateria faz tic-tic-tic. Não sei. Aí assim, isso era mais com o Paul, né? Eu acho que também aí a gente tem que... Agora, vamos contextualizar, né? Imaginar. Os caras chegam num lugar absolutamente hostil, que era aquela porra daquele estúdio. Você vê no começo do filme como é que o negócio não funcionava. Os caras estavam num hangar, cara. Num estúdio de cinema, para poder filmar... Não, e os caras da equipe totalmente chatos, né? Os caras o tempo inteiro, não, vamos parar o ensaio para falar de negócios. Agora vai ser. Como vai ser o show? Você vê a cara de entediado deles, assim, nós temos que conversar isso, porque nós somos homens de negócio, mas, porra, o que a gente quer levar som? E aí o legal é o seguinte, o que acontece? Para variar, a banana ficou na mão do Paul McCartney, porque ele costurou o projeto. O Paul McCartney vinha, desde a morte do Brian Epstein, costurando os projetos. Foi dele a ideia do Magical Mystery Tour. Do Sgt. Peppers também, desde lá. Mas o Sgt. Peppers ainda era uma coisa coletiva, né? Assim, mas ele é o conceitualista da banda, do chegar, não, vamos fazer assim, não sei o que lá. Mas aí tá. Uma coisa é você pensar no conceito de um álbum, outra coisa é você pensar num próximo passo de produção da banda. Sim. Tá. Ele pensou, exatamente, olha, vamos fazer, a ideia era, qual era a ideia inicial? Vamos fazer um documentário da gente compondo e produzindo um álbum que a gente vai tocar ao vivo e com uma porra de um diretor completamente maluco que queria levar os caras, não, vamos tocar num transatlântico. Não, vamos tocar num... A cara deles de animação na hora que foi tocando... Porra, o Ringo... Cara, o John Lennon estava possuído... Você imagina um navio lotado de bitomaníacos? Cara, ninguém ia afundar aquela porra. Não tinha nenhuma chance de dar ali certo. Surge até a ideia do anfiteatro que depois o Pink Floyd vai usar no Pompeii. Não, a ideia de filmar, assim, vamos fazer um show para 2.000 árabes num anfiteatro, romano na Líbia.
Porra, não, e a gente vai de navio. Os caras falaram, mas nem pensar. O John Lennon nesse processo todo, porra, completamente infatuated com a Yoko Ono, apaixonado, levando a Yoko Ono a tiracolo para tudo que é lado. Doido de heroína. Você vê claramente que o John Lennon está possuído o documentário inteiro. E tá meio alheio. É até bom, porque ele não tá irritadiço. Eu acho que se o John Lennon tivesse no bode da heroína, essa porra ia acabar com... Não, ali, mas independente, eu acho, da droga, você vê ali como o John Lennon é o dionisíaco, né, cara? Ele toca música de um jeito, daqui a pouco ele toca de um outro, ele muda a maneira de cantar, daí ele improvisa, daqui a pouco é outra coisa. O Paul McCartney é o cara mais ali da rédea mesmo. Não, vamos repetir, vamos fazer assim, vamos fazer assado. E o Ringo é impressionante, cara, que o Ringo não... Isso é uma coisa legal de mostrar, porque, em geral, quem já teve uma banda de rock sabe como é isso. Vai montando a coisa e o baterista não para, né? Fica lá... Cara, o Ringo calado, né? Na hora, assim, ele vai, entra a bateria... Não, tá bom, e é inacreditável. Ele parece que está com a bateria pronta na cabeça. Negócio conceituado assim, Ringo, ali. Eu vivo dizendo, o Ringo é um baterista para lá de subestimado. O Ringo, para mim, é brilhante. É um dos bateristas mais interessantes, mais sensíveis, entendeu? Ao que a música pede, que já tocou numa banda. Mas o que eu acho interessante é isso, né? Eles foram vendo ao longo... Primeiro, eles chegaram naquele lugar absolutamente inóspito, nem iluminação tinha, lembra? Você começa o documentário com uma luz fria, uma luz cinza. Os caras meio assim, porra, a gente vai ficar tocando aqui mesmo? Esse lugar, porra, inóspito, entendeu? Pouco aconchegante. Aí eles colocam umas iluminações, até que fica bonito, né? Umas luzes no fundo sabe, coloridas, a coisa ganha um pouco de calor, né? Mas você vê que a coisa não estava andando, né? Eles começavam... O que é genial nesse primeiro episódio é ver as músicas saindo do zero, né? O Paul McCartney tocando Get Back no baixo, improvisando, já jogando a melodia na frente da... Você fala assim, realmente os caras eram muito, muito acima da média musicalmente, cara. E esses trechos são maravilhosos, né? O Paul McCartney mostrando Get Back, né? Tocando sozinho Get Back. Ou então sentado... Tem uma cena linda também dele sentado no piano, tocando piano, aí o Ringo vira para alguém do lado e fala assim, porra, eu passaria o dia vendo esse cara tocar piano. Mas isso é uma coisa curiosa. Você vê que eles não tem muito essa coisa de um falar da música do outro, falar, pô, legal isso aí. Não, nego aceita. Você tá nos Beatles. Vamos trabalhar. Você tá nos Beatles, você tá aqui, é bom. Ninguém chega, pô, legal essa guitarra. Não tem isso. Não tem essa. Não tem essa rasgação de seda pro outro. Não tem, entendeu? Não, assim, o cara pode falar que tá ruim, mas nunca que tá bom. Se não falar nada, é porque tá bom. Exatamente. A vibe dos caras é essa. Se não falar nada, vamos embora. Tem aquela de dizer, pô, legal essa... Porque, pô, isso aí é uma coisa... A gente vê isso em grupos brasileiros e artistas brasileiros. Isso é muito calor, né? Calor humano. Pô, legal isso aí, faz isso aí. Não, eles não, assim... Eles são muito... E inclusive, aí eu acho que entra a coisa... de estar filmando. Você vê que é tudo muito contido. Tanto que quando o George Harrison explode ali, você toma um susto, porque assim, é tudo muito contido. O cara tava puto. Eu acho que se não tivesse câmera, o cara já teria saído da bolacha ali. Não, dizem que efetivamente isso aconteceu quando eles foram numa reunião lá na casa do... Lembra que tem uma cena que eles falam assim, eles foram numa... Tem uma reunião que não deu certo. Na reunião não deu certo. Segundo a lenda, ele e o John Lennon saíram na porrada, se bateram. Mas assim, houve agressão física. O que eu acho interessante é o seguinte... Isso aí mostra um pouquinho que depois de uma reunião lá, veio o John Lennon, vamos tocar a música do Jorge, assim, aquela coisa. Do tipo assim, é melhor pegar leve. Não, eu acho que nesse primeiro episódio fica muito claro uma coisa. Os estilos diferentes de cada um trabalhar. O John Lennon, cara,
Até pela personagem, até pela personalidade mais caótica, mais dionisíaca, como você estava dizendo, era um cara que aceitava, assim, ele trazia um esboço de música e, porra, ele aceitava mais a criação coletiva. Entendeu? Ele aceitava mais a contribuição, Sim, entendeu? se permitia, talvez até o nonsense de botar letras, por exemplo, tá vendo? Digapone, dizem que é gíria para o traficante, mas tudo que o Juliano compunha na época, ele dizia que era gíria para o traficante. Gíria para traficante. Era assim, cara, era um trocadilho que o cara falou, foda-se, eu vou fazer música com trocadilho, eu não tô nem aí, entendeu? Eu não falo nem na parte da composição da letra. Assim, a letra ele já trazia meio... A letra ele já trazia meio pronta e ninguém dava muito palpite. Você vê que a coisa é mais amarrada. A parte da letra, para o John Lennon, era uma coisa mais amarrada. Agora, a parte instrumental do arranjo, ele deixava todo mundo mais solto. Coisa que o Paul McCartney não faz. Porra, o Paul McCartney conduz o rim. Olha, eu quero essa bateria, George, eu quero esse solo, entendeu? Você tem que fazer o bend, mas subir a nota. O Paul McCartney era aquele cara indigesto, porque o cara, além de ser um excelente baixista, o cara toca guitarra, toca piano. Então, assim, o cara podia dar pitaco em tudo. E bateria. Quer dizer, o cara dava pitaco em tudo porque ele sabia. Não, sim, eu acho que... Mas aí também é uma coisa de você construir a música na tua cabeça e querer, assim, olha, eu já trouxe a música construída na minha cabeça como eu quero. Entendeu? O John Lennon não, olha, eu tenho um esboço aqui, 5, 6 acordes, 3 acordes, 4 acordes, uma letra. O que vocês querem fazer aqui? Mas aí... Tanto que é interessante. Se você parar para pensar, por exemplo, o Ringo Starr. Cara, as melhores baterias do Ringo nos Beatles, as mais criativas, Strawberry Fields Forever, She Said, Tomorrow Never Knows, Ticket to Ride, são todas das músicas do John Lennon. Por coincidência ou não... dava espaço. Eu acho que o John Lennon não tinha paciência. Cara, faz aí, entendeu? Ele não tinha paciência disso que o Paul tinha. Agora, tem uma questão assim... tanto na obra pronta como o Paul. Tem uma questão assim, que eu acho que o filme também coloca isso, a questão assim, uma interpretação. Os Beatles pararam de tocar ao vivo. Quer dizer, do tempo que eles pararam de tocar ao vivo até ali, houve uma evolução do show ao vivo que os Beatles não participaram disso. Então, por exemplo, sei lá, vou comparar outras bandas, tudo bem, até um pouco mais tarde, mas, tipo assim, os Rolling Stones era uma banda que não acontecia isso, que nem saía tocando e o arranjo era coletivo porque partia de improvisação. O Led Zeppelin depois foi isso. O Pink Floyd no início foi isso, entendeu? Assim, em algum momento da carreira. Porque eram bandas que nego chegava lá, vamos tocando, não sei o quê. Os Beatles, você sente que não, que na hora que nego ia tocar música que ia para o disco, não tinha muito essa, não, vamos ficar tocando a música, improvisando. Não, eles se improvisavam muito pouco. Era mais... Nenhum deles era... Na verdade é o seguinte, nenhum deles era muito músico para improvisação, entendeu? Ele não tinha essa vibe. Mais... O John Lennon menos ainda. Acho que o John Lennon, se parar para pensar do ponto de vista da habilidade com o instrumento, o John Lennon é claramente o menos hábil. Assim, não menos genial, mas assim, ele é o menos... Ele tem, sim, a coisa é o que tem menos habilidade. A coisa dele é a criatividade. Ele era um cara, depois ele deu muitas vezes as entrevistas dele falando isso, assim, por exemplo, como é que você se analisa como guitarrista? Ele, eu sou um guitarrista rítmico, de base, eu faço a banda pulsar, eu sou razoável. Ele nunca teve muita confiança em relação... Eu acho até que tem muito a ver... Você vê o seguinte, até os Beatles terminarem, os caras não eram caras de tocar contra os músicos. Exatamente. Eles não eram caras assim, o Paul McCartney foi numa sessão do Pink Floyd e tocou baixo com os caras do Pink Floyd. Não. O John Lennon estava lá, o John Lennon tocou guitarra numa música dos Stones. Não rolava isso. Não rolava isso. Eles tocavam entre si. Era um negócio o que me chamou a atenção aí é essa dinâmica que eles tiveram, porque assim, se você olha o filme,
tem uma hora que você fica assim, porra, mas aquilo ali tá valendo uma grana, os caras estão gravando, e os caras passam muito tempo tocando música dos outros e pirando na música dos outros, entendeu? E, de repente, não, agora vamos tocar nossa música pro disco. Aquilo ali, no início me pareceu uma coisa desorganizada, depois eu falei, não, aquilo ali é escola, porque os caras sabem que não podem ficar repetindo a música sempre, entendeu? Você, por exemplo, olha, eu vou passar a música, né? Olha aqui, Don't Let Me Down é assim, eu vou fazer isso aqui, o verso principal é esse, aí, porra, eles passam a música, passam 2 vezes, depois, assim, agora vamos fazer outra coisa. Exatamente. Aí você vê assim, você vê aí, que no o I outro Got a dia... Feeling, eles começaram no início, depois ficaram um tempão sem tocar música e retomaram lá atrás, lá atrás, na frente. lá na frente, Nunca, dias as depois. 2 que não teve isso, eu acho que foi o Get Back, que Get Back realmente o Paul ali apanha, ele queria uma coisa, ele não sabia exatamente o que era, ali ele precisa dos outros, e o Let It Be, são músicas que repetiram mais, trabalharam mais. O resto era assim, vamos gravar, pum. Entendeu? Aí é a malandragem deles, né? Os caras falam assim, bom, vamos deixar a música fresca. Se a gente Exatamente. Porque de um dia para o outro eu posso vir com uma linha de guitarra diferente. Você vê a música evoluindo ao longo Mas isso é de uma maturidade. Isso é de uma maturidade, assim, de quem, porra, sabe o que está fazendo, porque assim, é assim mesmo que as coisas rolam, entendeu? Tipo assim, você... Existe uma coisa em ensaio de banda, uma coisa... Existem os loucos que ensaiam exaustivamente, existe isso. Mas, em geral, o resultado não é bom. Entendeu? O resultado não é bom, porque o músico ele é volátil, a coisa muda. E os caras sacam isso. Quer dizer, muito do que eles fazem ali é para gerar essa unidade, é para dar o clima, entendeu? Então, pô, que legal, vamos tocar a música lá, pô, vamos tocar a música que a gente não toca desde lá da época, porra, do Cavern Club, lá na Alemanha. De Hamburgo, né? Então, assim... Tem coisa do Cavern Club também, tem coisa de Hamburgo, tem música, tem música que eles nunca tocaram, nem em Hamburgo, talvez, entendeu? Eles brincam o tempo todo. Eles brincam o tempo todo. Eles brincam o tempo todo. É o aquecimento da banda. Vamos é o aquecimento. E assim, é muito legal como eles fazem isso bem. Entendeu? Não, e pensando no repertório do tal show, mas eu acho que é legal a gente tocar uma música antiga, 1 ou 2 músicas antigas, para as pessoas lembrarem. Vamos desencavar alguma coisa dos primeiros discos. Aí eu acho que até o George Harrison fala, vamos tocar... Eu acho Every Little Thing, ou 8 Days a Week, Every Little Thing, que é do Beatles for Sale, de 63, 64. Sabe, eles têm essa... Porque, cara, a gente esquece. É o que a gente estava falando, bicho. O negócio começa dia 2, vai até o dia 20, até o final do mês, né? São uns 20 e poucos dias que eles trabalham o repertório e fazem um show do telhado. Meu irmão, quantas músicas os caras não trabalharam em 20 e poucos dias, cara? Não, ali dava uns 4 dias. Trabalho. Ali dava uns 4 dias. O ritmo de trabalho era insano, cara. Os caras, a facilidade com os caras para poder compor as músicas, trazer as músicas, sabe, trazer vida às músicas. Porra, não, e essa pressão que os caras já deviam estar acostumados. Olha, nós temos que lançar um disco. Tá, o que você tem? Eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso. Só que, porra, dentro dessas obras-primas, né, cara? Assim, porra, isso é que é absurdo, né? Eu tenho isso, eu tenho uma música aqui, The Long and Mighty Road, porra. Agora nós chegamos num fator que eu acho assim, é primordial aí, que é a chegada do Billy Preston, né? Mais uma vez, assim, só voltando um pouco. O clima fica tão ruim na porra lá do Twickenham, lá no hangar, no estúdio de cinema, que o George Harrison sai fora, sai puto da vida, porque não está vendo que ninguém está trabalhando as músicas dele,
também ele tem dificuldade de se impor, porque é muito complicado, né? A gente vai chegar no Billy Preston, não se preocupa não. Deve ser muito complicado para o George Harrison ele não ter o apoio, entendeu? Que o Paul tem para o John e o John tem para o Paul. Mas uma coisa me chamou a atenção, a frieza, que é um negócio que, de repente, do nada, não, mas levanta ali o George Harrison e fala, estou fora dos Beatles. E os caras não ficaram, não, George, não teve isso. Eles continuaram ali discutindo a produção e falando, não, agora com o George fora, como é que nós vamos fazer? Os caras já contaram, tudo bem, o George está fora, vamos continuar. Até a hora que eles falaram, não, eu acho que a gente pode conversar com o George. Quer dizer, é estranho, porque eu acho que isso aí mostra como isso aí já era esperado, né, cara? Assim. Eles estão, assim... Tem uns momentos que os caras meio que fingem já que a coisa sabia que a banda estava... Acho que todo mundo meio que sabia que a coisa estava indo para o brejo, mas em alguns momentos eles sinalizavam assim, não, porque no próximo disco, porque nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Ninguém queria muito dar o braço a torcer que a coisa estava desandando, entendeu? E estava. Mas a coisa ficou tão mal parada que aí eles resolveram, olha aqui, pega esse estúdio portátil do George Harrison, manda lá para a sede da Apple, em Savile Road, e nós vamos gravar lá. Porque aqui não dá. Aqui o lugar é inóspito, o clima é pesado. E era engraçado você ver, toda hora ia alguém lá visitar os caras. Né? O Dick James, que era um publisher, né, de músicas, que era dono de uma editora musical. É engraçado que o cara mostrando o catálogo do Paul McCartney, anos depois, o Paul McCartney virou um bilionário, fazendo exatamente o que o Dick James fazia naquela época, comprando os direitos das músicas. Paul McCartney tem uma editora musical hoje, ele comprou os direitos de Buddy Holly, de uma porrada de gente, Johnny Cash, de Carl Perkins, essa galera toda do rock dos anos 50, as músicas são todas dele, da editora musical dele. E aí você vê, é muito business, é o maluco do diretor o tempo inteiro. Não, porque nós vamos fazer, chama a Yoko, né, cara, para desenhar, para pensar no palco do especial de TV, onde eles iam tocar. E ninguém levando muita fé que isso ia acontecer, né? Ninguém estava levando muita fé. É uma mistura de delírio com um negócio... Wishful thinking. Não, nós queremos que isso aconteça, mas pela vibe da galera, ninguém vai fazer isso, ninguém está com saco de chegar a esse ponto. Quando eles vão para Apple, aí a coisa melhora. E melhora mais quando chega o nosso amigo Billy Preston. Aí segue daí. Segundo consto que não aparece no filme, o Billy Preston chega pelo George Harrison. Isso não mostra no filme. O Billy Preston tinha conhecido eles em Hamburgo, mas o George Harrison era amigo do Billy Preston. Os outros já não eram tanto. Mas daí chega lá e o Billy Preston, tipo assim, aquela coisa... ali no filme você fica meio se aquilo ali é gratuito, eles já não sabiam. Que o Billy Preston ia fazer um show, daí falava, você não quer tocar um pouquinho aqui? Cara, o Billy Preston pira, os olhos dele brilham, assim, vou tocar com os Beatles, cara. Para ele era um negócio, sabe, era o sonho da coisa. E os Beatles adoram que ele... É imediato, né? Impressionante. Cara, é muito legal essa parte do filme. Ele liga magia ali. Na hora que ele começa a tocar, liga magia. E aí é muito... Musicalmente, isso é um negócio muito curioso, porque o problema ali que tinha é que você tem 2 instrumentos de harmonia, 2 guitarras. E, teoricamente, se botar mais um instrumento de harmonia, isso pode dar errado. Isso pode piorar. Não, funciona de cara. E o Billy Preston, ele afina o negócio. Quer dizer, o teclado, às vezes, tem essa função. Ele afina os 2 ali, ele puxa uma frasezinha daqui, puxa uma frasezinha. O cara tem um swing do caramba. E eu acho que ali ele traz à tona uma coisa ali que estava... Eu acho o Let It Be muito soul. Tem muita coisa de soul nas músicas, do Don't Let Me Down, I've Got a Feeling.
tem um clima de soul ali, que era uma coisa da época, e o Billy Preston ressalta isso. Então fica um disco com clima meio black, que é uma coisa que os Beatles eram muito brancos. Ali entra uma coisa black. Apesar de eles gostarem de música negra pra caralho. Não, claro, o tempo inteiro. Mas ali eu acho assim, por exemplo, apesar, aí a gente vai até discordar, talvez, não sei, apesar do Abbey Road ter saído depois, eu acho, quer dizer, ter sido gravado depois, eu acho o Let It Be um disco anos 70. Ele já tem uma cara dos anos 70 ali, do soul, ele não é ingênuo, ele não tem uma ingenuidade que nos Beatles... Não, e eu acho que é o seguinte, ele não tem o perfil artesanal que os Beatles tinham sob o comando do George Martin. O George Martin, você vê, George Martin era até então o quinto Beatle, era o cara que conseguia organizar, entendeu? Colocar as ideias dos caras em perspectiva, sabe, trazer as ideias musicais, o que era ideia, ele conseguia tornar a coisa real, entendeu? Musicalmente, fazendo arranjos. Você vê que ele não participa disso. Não. Você vê que ele participa de longe, ele acompanha os engenheiros de gravação, entendeu? Ele acompanha a gravação, mas ele não dá palpite. Ele não, musicalmente não, ele fica uma coisa mais técnica projeto, ali. Porque ele dizia o seguinte, não é a forma como eu trabalhei a vida inteira com os Beatles, não é a forma como eu gosto de trabalhar. Mas o George Martin falava uma coisa, que a coisa que ele mais gostava dos Beatles é quando os Beatles levavam o som. Sim, mas aí ele arrumava. Sim, mas ele falava, os Beatles são aqueles ali, os Beatles brincando no estúdio ali é aquilo que eu senti desde o início, a faísca dos caras. Mas aí ele chegava e lapidava. E a ideia desse disco era tudo menos ser lapidada. Assim, os Stones têm muito disso. Mas talvez por causa disso. Você não acha que é por causa disso? Porque já estava surgindo ali os Stones, quer dizer, os Stones já existiam há muito tempo, mas estava com o show, surgindo The Doors, surgindo uma coisa mais suja que os Beatles. Eu acho que eles tinham que ter essa cara. Porque os Beatles, eu acho o seguinte, eu acho que aí são alguns fatores. Primeiro, os caras vieram uma banda de estúdio. Entendeu? Eles não tocavam mais ao vivo. Você não tocar mais ao vivo, você perde um pouco da perspectiva de, eu tenho que levar um som, entendeu? Com 4 caras que dê um jeito na música que eu uso, uma orquestra, uma trompa, sabe? 3 pianos, que os Beatles vinham fazendo ao longo dos últimos anos. Sim. Entendeu? Eles abriram mão de ser uma banda de palco. E no momento que eles abrem a mão de ser uma banda de palco, eles trazem componentes para a música deles que enriquecem a música, mas dão um ar mais rococó. Cara, você pega por exemplo, você pega a produção do álbum branco, por exemplo, tem faixa que os caras, assim, não satisfeitos em gravar um saxofone, eles gravavam um saxofone distorcido. Eles ficavam brincando com os efeitos. Sim, brincando com o Abbey Road é isso também, a brincadeira de estúdio. Sim, talvez, era meu sonho de consumo, né? Se eles tivessem continuado, talvez eles continuassem com o Billy Preston e ia ser uma banda completamente diferente. Sim, a ideia do John Lennon. O John Lennon não diz isso, que por ele o Billy Preston era o quinto Beatles, mas o Paul não quis. Não sei se isso é fofoca. Não, a história, você vê eu acho essa parte do primeiro contato do Billy Preston com os caras, cara, é sensacional. Primeiro porque ele ouve a primeira parte de I've Got a Feeling, aí ele começa a tocar no segundo refrão, no segundo refrão, né? Segundo refrão não, né? Na segunda parte. Na segunda estrofe. Ele começa a tocar na segunda estrofe, aí a câmera pega o Paul McCartney no sorriso, de orelha a orelha, do tipo assim, caralho, é o que a gente precisava. Termina a música. Mas eles já vinham falando isso há algum tempo, a gente tinha que ter mais um teclado, mas quem vai tocar? Porque se tocava, se o Paul ia pro piano, o John ia ter que ir pro baixo, porque não tinha baixo. Os caras, a gente tem que ter outro tecladista, O John Lennon, quando termina essa primeira música, o John Lennon vira pro Billy Preston, você tá na banda.
Ele fala assim, a cara do Billy Preston, assim, porque tipo assim, eles até colocam isso, uma hora, isso ele não fala na cara dele, mas fala assim, não, ele não é um músico acompanhante, ele é como se ele é um Beatle. Ele é um Beatle. O Billy Preston, apesar de ele não ter ele falado na cara dele, ele sente isso. O Billy Preston se sente assim, cacete, eu sou um Beatle, né, cara? Assim, pra ele... Cara, isso é, assim, na boa, cara. Eu que sou amador, você que toca, profissionalmente, cara, numa boa. Essa magia de você chegar um cara, entendeu? E você se entender musicalmente com o cara no primeiro acorde. Não tem. Do caralho. Não se fala. Exatamente. Não se fala. Billy Preston senta, escuta e começa a tocar e, porra, ele tá ali. Tá ali. Agora, o cara é de um talento, uma competência incrível, porque o cara entende, a mesma coisa que eu falei do Rio, o cara entende o que é preciso ali. Ele encaixa, ele não toca uma nota a mais nem a menos do que é o necessário para a música ganhar. E ele faz essa coisa, quer dizer, que é interessante. Aí tem a coisa do som do piano Rhodes, né, do piano elétrico. Cara, ele age numa frequência que, assim, ele destaca as duas guitarras. Exatamente. A guitarra do Jorge começa a aparecer mais. Por quê? Porque você tem um instrumento no meio separando uma guitarra da outra. Antes elas se misturavam no timbre. Ali não, ele separa os timbres. É muito bom. Daí você começa a escutar mais a voz da... Porra, a guitarra do... esse aqui é o George. Esse aqui é o John. Porra, é do caramba isso. É muito bom, cara. Muito bom. Não, dizem que o Paul não foi contra porque era o Billy Preston. O Paul foi contra porque ele falou assim, meu irmão, com 4 tá foda, com 5, meu irmão, a gente vai se matar. Não, e eu acho que a questão não era porque era o Billy Preston, a questão é que ali o Paul já não era mais o cara que ia pintar na harmonia toda, cara. Que você tinha um cara ali que, porra, harmonicamente, ele não estou dizendo que ele soubesse mais música que o Paul, mas harmonicamente talvez mais. Entendeu? Para aquele tipo de música. Para aquele tipo de música. Talvez, entendeu? Com certeza. E eu acho que o Paul não ia nunca querer abrir mão de... Cara, o Paul nessa época... Quer ver uma coisa maravilhosa que o Billy Preston faz na hora que ele coloca o órgão no Let It Be? Porque o Let It Be, a música está pronta. De repente o cara põe... Porra, caramba, cara! É bom pra caralho. Sabe, o cara não entra de cara, o cara na hora que entra, você fala assim, porra, o cara entrou com detalhe ali, porra, pra botar outra música, ele ganha... música que já estava pronta. A música ganha um tom de gospel, né, cara? Exatamente. Ele leva a música para um outro lado, talvez. Mas que tá na alma da música. Se você vê a letra do Let It Be, a alma era essa. É a mãe do Paul McCartney, ele tá fazendo uma música para a mãe dele. A mãe dele se chamava Mary, ele perdeu a mãe muito cedo. Perdeu a mãe com 14, 15 anos de idade. Mas palavra de sabedoria. Mother Mary, entendeu? Exatamente. Tem o duplo sentido, né? Tem a referência religiosa da Virgem Maria. Mother Mary é a mãe dele, mas pode ser a mãe de nós todos, entendeu? É do cara. Porra, é foda. Bom, eu sou suspeito. Eu gosto, acima de tudo, eu gosto desse documentário. Primeiro, para notar umas coisas. Meu irmão, os caras não tinham um afinador. Os caras não tinham tecnologia de nada. Os caras não tinham um afinador eletrônico para poder acertar a música. Não, mas peraí, agora vamos entrar. Os caras não tinham afinador, mas os caras tinham 5 caras lá para afinar para eles. Mas cada um com uma guitarrinha. Imagina o seguinte, imagina o U2 fazendo um Let It Be. Porra, você ia encontrar 2 geladeiras. Sim, você tem equipamento estúpido, mas da época. Os caras chegam com estojinho de violão, da guitarrinha, eles é que levam. Você vê os caras chegando com estojinho lá no estúdio. Sim, mas eles são donos também. Aí é a onda também, entendeu? Eles são tanto que na hora que o técnico lá fala assim, se vocês soubessem quanto custa 1 minuto dessas fitas enquanto vocês estão brincando, os caras se fodam-se, nós somos os patrões. Nós somos os patrões e a EMI está pagando. A EMI está pagando. Tipo assim,
Os caras tinham essa... E talvez ali, na época, essa liberdade ficava mais visível do que naquele estúdio. Ali eles são donos. O estúdio é deles. O lugar é deles, eles fazem a loucura que eles querem. Dentro da responsabilidade que eles têm de entregar naquele prazo. Agora, fala, desculpa. Que é até engraçado. Tem uma hora, não sei quem fala assim... Não, vai ter o show no final, a gente vai tocar em algum lugar, eu não sei como, mas vai dar, sabe aquela coisa? No final vai dar certo, eu não sei como, mas vai dar certo. Aí alguém dá uma ideia, eu não me lembro quem dá a ideia, porra, os caras vão lá no telhado, vai ser aqui mesmo, meu irmão, eu não quero produzir nada, eu não quero, porra, produzir um show de 30 músicas, a gente tá meio de saco cheio, os prazos também foram se apertando, porque a verdade também é a seguinte, hoje, aquela liberdade, entendeu, para um projeto desse, envolvendo essa grana toda, não existe. Não existiria também, porque daí você tem um diretor de produção ali, talvez aquelas pessoas que ficaram apitando ali, hoje teriam mais poder, entendeu? Eu acho que tem muita porra louquice dos anos 60, vamos ver o que vai dar. Os próprios músicos hoje já são mais caretas nesse ponto. Assim, tem poucos que se permitem, sei lá, o Neil Young talvez se permita. Tem um filme agora dele, esse que ele vai lá numa cabana e fica lá. Entendeu? Levando som. Mas tem outros, por exemplo, Peter Gabriel, um que diz que o cara é neurótico, o cara repete a mesma música 200 vezes, entendeu? Assim, é um cara. Tem vários assim, né? É um cara assim que, dentro do estúdio, é um cara que só fala de prazo, que só fala de meta, entendeu? Assim, que você fala assim, entendeu? O Bono deve ser assim, deve ser um chatérrimo dentro do chato demais de lidar dentro do estúdio. Tem músicos que são mais generosos, entendeu? Com as ideias dos colegas. O Bowie, por exemplo, David Bowie, era um cara que, todo guitarrista adorava tocar. Não, o Bowie... E ele teve vários ao longo da carreira, todos eles loucos para tocar com o Bowie. O Bowie, na época... ele dava liberdade. O Bowie é maluco. O Bowie, na época que trabalhava com o Brian Eno, a estratégia que eles tinham era o seguinte, chamavam os músicos feríssimos para gravar a música, com a condição que os caras gravassem sem nunca ter escutado a música. Nem tom. É muito louco, né? Nem tom. Entrava no estúdio e, falava, mas daí eram os músicos felizes, vai tocando. E ele pegava uma loucura que ele falasse assim, eu pego a reação do cara imediato, que é a primeira ideia que o cara tem na cabeça. No caso de sendo músicos bons, criativos, às vezes o cara pegava uma coisa que ele não conseguiria, ele pensando, vou fazer um disco assim, assado, a bateria vai fazer isso, o baixo vai fazer isso. Isso aí cada um tem a maneira de trabalhar. Agora tem uma coisa que eu acho legal do documentário, número 1. Como ele desmente o documentário original, o Larry B. Sim. Sim. Mostrando que os caras se amarram uns nos outros, cara. Eles são amigos, cara. Eles trabalham juntos e são amigos. Eles têm carinho, eles brincam, sabe? A relação do John Lennon com Paul McCartney é de dois irmãos mesmo, entendeu? É uma relação de irmãos. Tem uma coisa que eu lembro do primeiro, quando eu vi, a questão da Yoko, talvez fosse a questão da época. Eu fico assim, tá lá aquela chata da Yoko sempre do lado. Você vê, ela entra calada e sai calada. Não, e mais, você desmistifica. Assim, é muito mais uma neurose do John Lennon ter ela por perto do que uma imposição dela de estar lá. Sim, sim. Ela tem horas que você olha assim, que você imagina assim, cara, essa mulher quer estar em qualquer lugar menos aqui. Deve ser chato. Eu acho que o Hare Krishna do George Harrison incomoda mais do que Yoko ali. Quem é aquele maluco lá? Não, é amigo do George. Não, cara, você tem uma hora lá, cara, que ela tá mentalmente fazendo palavras cruzadas, do tipo assim, caralho, cara, isso não acaba, esses caras tocando a mesma música, e eu tô aqui na minha. Não, isso aí... Ela não atrapalha em nada, cara. Não, isso aí é uma coisa... A Yoko era uma artista de vanguarda, quer dizer, até hoje.
Eu acho que tem muito mimimi dos caras. Então, essa coisa pop dos Beatles, a Yoko não gostava, entendeu? Ela não entendia, não era a linguagem dela. Não era a linguagem dela. Então, essa coisa de... a música que a Yoko fazia era de improvisação na hora. Então, essa coisa de repetir o arranjo várias vezes fazia parte. Você vê a cara de tédio dela ali, que nem uma múmia ali. Tipo, os caras vão repetir de novo. E aí era o seguinte, era muito mais uma imposição do John Lennon, que estava muito doido, e eu acho que queria alguém que tivesse a mesma vibe que ele. Agora, quer ver uma cena que eu achei legal pra caramba? Quando o George Harrison vem e mostra I'm Mine. Que o John Lennon fala, é uma valsa, nós gravamos poucas valsas. E ele tira a Yoko para dançar uma valsa, cara. Eu acho assim, é um momento do John Lennon falar assim, legal a gente gravar, pô, legal, George, você trouxe uma valsa, entendeu? Assim, a maneira dele dizer isso. Muito legal, exatamente, é muito legal. A maneira dele... Tem uma relação... Cara, tem uma cena também do George Harrison empacado com a letra de Something, que ele falou assim, cara, bota qualquer coisa. Depois você arruma. Bota qualquer coisa que caiba na métrica da letra que você está fazendo, caiba na métrica da melodia, e depois você muda a letra. Bota aí uma coisa. Mas era assim que ele trabalhava com a música dele. Ele dá um toque de como ele trabalhava. E aí é legal pra caralho você vê o seguinte, bicho. Pra mim é uma das coisas que mais me impressionou. O cara traz uma música chamada Road to Marrakech. Que, porra, é Jealous Guy com uma letra, com uma abordagem completamente diferente, cara. Como eles estavam trabalhando músicas que depois iam entrar nos discos solos, cara. Por isso que me dá raiva. Era pra ter... Cara, Beatles poderiam ter ficado juntos, entendeu? Compondo... vamos lançar discos solos, mas de 2 em 2 anos a gente se reúne e grava um disco mais 4. Ia ter coisa boa pra cacete. Mas eu acho que o filme mostra isso como eles eram businessmen também, enquanto o negócio era negócio. O John Lennon é despojado, mas chega lá de Rolls Royce, né, cara? Sabe? É verdade. Isso, né? E você vê o pivô da separação, o real pivô da separação, quando ele fala assim, eu tive uma reunião com Allen Klein. E assim, na hora que você vê, apesar de tudo isso que a gente falou, na hora de falar de negócios, todos sentam em volta e ficam pianinho, ali acabou a brincadeira, agora estão falando sério, que a gente vai ganhar mais, isso é bom, não sei o quê. Não, o Allen Klein foi o real pivô da separação, porque os três queriam Allen Klein, o John Lennon, o George Harrison e o Ringo queriam Allen Klein, o John ficou encantado, você vê no vídeo que ele ficou encantado com a lábia do Allen Klein. O Paul queria o sogro, o Paul queria o sogro, porque o pai da Linda McCartney. Porque a despeito da lenda que a família Eastman da Linda era não tem Eastman. nada a ver. Não tem nada a ver com a Kodak, eles não são herdeiros da Kodak, era uma família de advogados tradicionais do show business americano. Eles tinham um escritório em Nova York, cuidavam de direito autoral, cuidavam de contrato de artistas, e o Paul queria que o cunhado e o sogro tocassem os negócios dos Beatles. E os caras falaram assim, não, meu irmão, não vou entregar o negócio na mão do teu cunhado, pai. Porra, sabe? Imagine se for outro cara. Imagine se fosse o contrário, o John Lennon botasse o cunhado dele, o Yamasa. Ao mesmo tempo, o Paul McCartney foi se informar do Allen Klein com o pessoal dos Stones, que tinha sido empresariado pelo Allen Klein. Sim, o Allen Klein. Ele procurou o Mick Jagger, ele falou assim: vem cá, cara, vocês já trabalharam com esse cara, qual é a dele? O Mick Jagger falou: meu irmão, foge dele, cara. Esse cara é um picareta, esse cara vai roubar vocês, vai meter vocês numa porrada de roubada. A banda vai pro inferno com isso, cara. A gente viveu um inferno por causa desse cara. E aí, você cria esse conflito, né? É engraçado que você vê isso no filme. Começando a surgir essa história, né? O John Lennon, fiquei encantado. Isso é uma coisa curiosa do John Lennon, porque ele era um cara tão ele,
Ele era Mas cético, ele pegava ele era uns, cínico. mas ele pegava uns caras, como ele pegou o Maharishi, não, o Maharishi é o É, cara. ele era cético, ele era cínico, ele era descrente de quase tudo, entendeu? Sarcástico. Mas aí, quando ele achava um guru, fosse o Maharishi, fosse o Allen Klein, fosse a Yoko, ele seguia cegamente, do tipo, para onde eu vou daqui? Você quer que eu pule? Eu pulo de que andar, entendeu? Ele tinha muito isso. Acho que ele era um carentão, né, cara? Maravilhoso carente, carentão. né? Carente, cara, absolutamente carente, inseguro. Apesar de ser genial, é inseguro. Cara, isso chama atenção. Outra coisa que chama atenção ali. Cara, eles eram muito maduros para a idade que eles tinham. Eles deviam ter o que ali? 26, 28. 28. Olha aqui. Porra. O John Lennon e o Ringo tinham 28. O John Lennon ia fazer 29 só no final de 69, o Ringo no meio do ano. O Paul McCartney tinha 26. O George tinha 25, cara. O George Harrison tinha 25 O George Harrison, você ainda vê, ele ri como uma criança, ele ri como uma adolescente, assim. Quando ele ri, você vê, caramba, você tem um susto, que você vê ali, porque depois o George Harrison cresce o bigode lá, ele fica com uma cara mais séria. Mas ali você vê o adolescente ali, rindo, né? Você vê ali, ele jovem. Você tem um garoto, tá lá com aquele cabelão, tá com a barba, mas, assim, é um garoto, cara. É um garoto, assim, e aí você vê a maturidade dos caras, meu irmão. O George Harrison tinha 25 anos, ele tinha acabado de gravar o I, My Guitar, Gently Weeps. Você pensar assim, uma estupidez. Até óbvio que isso não é tão importante, mas você vê assim, porra, o cara tem 28 anos com o Rolls Royce, assim, o cara chegou no topo ali na época, criativamente também, daí aquilo assim, você vê, caramba, e até as decisões dele ali, você vê que eles são maduros. Eles não são, eles têm as picuinhas de... Aí essas picuinhas que dependem da idade. Você tem as picuinhas, sabe, as amarguras, você tem as diferenças, entendeu? Mas, acima de tudo, eles são adultos, bicho. Com 28 anos, a molecada hoje em dia não sai da casa da mãe. Eles já tinham sido os Beatles, estavam acabando com a banda. Depois de gravar aqui... Cara, são... De 69 a 63, são 7 anos, eram 14 álbuns, cara. Isso que eu tava falando. Em um ano, 3 discos, um melhor do que o outro, cara. Agora vamos para o epílogo da nossa história, que é até o tema, a laje. Como é que rola? O que você acha ali porque, cara, assim, eu acho que tudo aquilo ali foi montado, a questão, a polícia, porque no final eles estão tocando, chega a polícia, invade ali, não sei o quê, e eles já tinham botado a câmera escondida ali para pegar, né? Eles tinham botado uma câmera na entrada e câmeras na rua para já pegar a reação, eles já esperavam isso, né? Que a polícia entrasse ali e mandasse, acabou, não pode, vocês estão atrapalhando os negócios. Oi, desculpa, estava escrevendo aqui. Espera aí. Só um instante, espera. Eu vou começar isso de novo. Fala, desculpa, eu te interrompi, foi mal. Vai. Então vamos lá agora para o epílogo da história, que é o show na laje, né? O show ali no teto, eles chegaram a essa conclusão de fazer o show lá no terraço da Apple, e ficou famoso esse show, mas agora é curioso, assim, porque a polícia chega e eles já tinham botado câmera ali no hall de entrada, né? Já de certa forma, isso já era esperado, né? Deixa eu pensar aqui. Tudo não era esperado. Deixa eu voltar aqui. Deixa a tua parte e depois você corta aqui. Quando você falou era esperado, eu volto. Cara, era esperado. Tanto que eles combinam. Olha, vamos subir, vamos fazer o show no telhado. Eles resolvem que vão fazer o show no telhado dias antes. Então, eles preparam. Vamos filmar a reação da galera na rua, entendeu?
E vão torcer para poder ser interrompido pela polícia, porque eles vão reclamar do barulho. É hilário as pessoas falando na rua que cara... Primeiro, duas coisas chamam a atenção. Primeiro, como os Beatles naquela hora já não eram mais... Eram, óbvio, eles falavam para toda a juventude, mas eles não eram mais juventude. Apesar da idade dele, você vê os velhos lá falando, eu acho ótimo, acho maravilhoso, os Beatles, porque... maravilhoso. Mas aí eu acho que tem uma questão social também. Tem uma questão de autoestima britânica. Sim. A Inglaterra saiu da Segunda Guerra. Qual era a influência? A Inglaterra perdeu um império. A Inglaterra era um império onde o sol nunca se punha. Índia, parte da China, África, metade da África era inglesa, entendeu? Era território inglês, britânico. E por eles saem da guerra humilhados, gente passando fome, o país destruído, bombardeado. Assim, eles não tinham a influência. Os Estados Unidos se tornam a grande influência cultural do planeta, e de repente os Beatles colocam a Inglaterra no mapa. Então, os Beatles foram lá receber a encomenda da rainha, entendeu? Eles se tornaram um símbolo do que é bom na Inglaterra, da pujança da Inglaterra. Tem um cara que é muito engraçado que ele pergunta assim, eles estão fazendo isso de graça? Que bom, pelo menos alguém faz alguma coisa de graça. O humor inglês é perfeito. Temos alguma coisa de graça? Agora, tem um cara lá que reclama, né? O cara está... o negócio é sexta-feira, ali deve ser o quê? 4, 5 horas da tarde, o cara reclama que está atrapalhando meus negócios, né? Mas assim, pensa num show do Gil, entendeu? Na Paulista. Alguém ia reclamar. Sempre tem uma mala para reclamar. Não, sim, eles sabiam que ia reclamar. Agora, a ideia deles era essa. A cena ali muito legal é quando os policiais... Demora para os policiais subirem, quando os policiais estão morrendo de medo também. E a galera várias vezes eles falam, é preciso mesmo que a gente faça isso? Isso é realmente necessário? Daí, na hora que eles entram, cara, no terraço, a cara do Paul de realização, de prazer, assim, tipo, os caras estão chegando, que maravilha. Daí canta Get Back, morrendo de rir, assim, Get Back. É muito bom, né? É muito bom. Eu acho que foi eu acho legal, eu vou te dizer, eu fico muito feliz pelo Peter Jackson ter feito esse trabalho. Maravilhoso. Porque traz uma dimensão humana aos caras, mostra uma outra faceta deles. É um baita de um ensaio sobre criação coletiva. Não, cara. E feito por um cara que talvez não tenha rolado no primeiro. Você vê que ele gosta dos Beatles. Não, ele fala, o Peter Jackson fala assim, você gosta de música? Eu dei uma entrevista, perguntaram para ele, por que você gosta de música? Eu não gosto de música, eu gosto de Beatles. Eu não gosto de mais nada. Eu gosto de Beatles. Porque aquela coisa que você falou no início, o primeiro filme foi feito para vender as circunstâncias da época, eram os Beatles acabando. É um retrato daquela época. Esse cara veio com um olhar muito mais generoso. Eu fico imaginando, né, assim, encontrar pedra, assim, o túmulo do Tutankhamon, né, resgatar essas fitas, né. E mais, cara, eu fico impressionado. Isso eu fiquei impressionado com a qualidade. Da qualidade da imagem, do som. Cara, parece um filme feito hoje, ambientado nos anos 60. É inacreditável, cara. Eu acho que quem é músico, ou quem realmente é muito fã de música, esse documentário vai passar rápido, não vai encher teu saco. Para quem assim, gosta de música, quer ver um documentário sobre música, acho que vai encher um pouco o saco. Você sabe que, para mim, o primeiro episódio me fez mal? O primeiro episódio... Porque, assim, eu me lembrei de situações que eu passei de ensaio, que era aquela coisa, o cara parar, não faz assim, faz assado. Eu falo, putz... É um clima pesado. Não, cara, é impressionante, cara. É impressionante. Parecem outras 4 pessoas em outro... Bastou mudar o lugar. Mudou o lugar, entrou o Billy Preston, é outra coisa.
Mas o John Lennon dizia isso, assim. Cara, a gente estava numa vibe péssima. Agora, o George Harrison sai da banda, né? O George Harrison sai, eles vão na casa do George Harrison, como a gente tinha dito antes. Porra, a coisa não flui. Aí tem aquele lance que eu achei do caralho, que eles estão naquela cafeteria da Apple, e os caras botam um microfone escondido, dos caras conversando assim, porra, mas você é assim, eu sempre achei que você é o líder. Eu falei, aí o John Lennon, pô, mas você há anos vem sendo líder, eu não sou líder de nada. Pô, a gente tem que ver como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai trazer o cara de volta. Eles estão querendo trazer o cara de volta. Não, sim. E aí, quando volta, muda o clima. Eles devem ter conversado do tipo, olha, cara, vem pra gente, a gente vai trabalhar tuas músicas melhor, sabe? A vibe muda, cara. Eles vão lá pra Apple, a vibe muda. O primeiro é opressivo. Até pelo ambiente, cara. Eu acho aquele ambiente... Eu acho que principalmente pelo ambiente. Até por essa coisa que a gente falou no início. Hoje em dia, ser filmado o tempo inteiro, a gente já tem uma cultura disso do Big Brother, de todos esses programas de reality. Show, essa coisa. Na época era difícil, era estranho. Imagina. Você sente no início, engraçado que isso não é dito, mas você vê assim, eles estão meio presos no início. Eles não estão sendo tão sinceros ali. Não, eu acho que em momento nenhum eles foram 100%. Em nenhum momento eles foram totalmente sinceros. Eu acho que eles foram... Eu acho que é isso que eu acho. Nas desavenças eles não foram. Eu acho que eles foram sinceros nos afetos, entendeu? Nas demonstrações de afeto. Nos sorrisos, nas brincadeiras. E essa coisa, os caras chegam no nível que eles são artistas no palco, eles são artistas da negociação ali. Ele é o John Lennon, é o Paul McCartney. O que você tem a dizer? Ele não pode sair ali, porra, porque tipo, aquilo que você falou, entrava produtora, entrava empresa, tava gente ali toda hora. Peter Sellers, de repente aparece. Peter Sellers, e aí você vê que ele realmente era um cara esquisito, né, cara? Peter Sellers era estranhão, cara, era estranhão. Ele é muito esquisito. E ele chega ali, você vê que ele é íntimo, mas não é muito. Os caras assim, tá até o Peter Sellers aqui, né? Tipo, é legal. É uma coisa meio inglesa mesmo, né? Agora, isso era meio... Porque ali era um estúdio de cinema, né, cara? Eles tinham que liberar o filme sendo produzido ao mesmo tempo. Eles iam filmar o filme do Peter Sellers. É o filme do Peter Sellers, é por isso que ele aparece ali. Ele aparece lá, ele ia filmar com o Ringo, inclusive. O Ringo participa desse filme. E... Não, cara, na boa. Aí você vê... Não, o John Lennon falava assim, porra, meu irmão, os caras queriam começar a filmar às 8 da manhã. Ninguém tá apto a tocar música às 8 da manhã. 8 da manhã é quando... 8 da manhã, às vezes, é quando você vai dormir depois de um show. Não, isso é uma coisa desde lá dos... Não sei de quando, mas o Sgt. Pepper já falava isso. Os Beatles tinham essa coisa, marca e deixa o estúdio à disposição. Os caras podem chegar 3 horas depois, então chega a hora que quer. E você vê que o John Lennon toda hora chega atrasado. Chega aí o John, atrasado de novo. Aí daqui a pouco aparece o John com uma cara de sono, chapado. Porra. Chapado. Porra, é muito bom, né, cara? É muito bom. Olha, eu acho que a gente esgotou. A gente pode até falar mais, mas eu acho que a gente pode ficar 200 anos falando desse filme, mas quem não viu, veja. Tem que ver, cara. Tem que ver. Quem gosta de música, quem gosta de música, quem se interessa em assistir como se dá um processo coletivo de criação, cara. Eu acho que eu nunca vi nada parecido. Eu acho que é a melhor coisa que eu já vi nesse sentido. Esse documentário das internas. 4 caras trabalhando, sabe? 4 músicos trabalhando, amarrando. 4 músicos brilhantes, cara, gênios, trabalhando em cima de um projeto, trabalhando na composição de uma música, no arranjo. Você vê o negócio saindo do zero e termina. Quando termina no telhado, você vê assim, cara, olha a jornada. E aí você pensa assim, foram meses, não, foram 3 semanas. E depois já vai ter uma outra novela lá que aparece no filme, que é aquele disco chegar a um disco, né? Porque daí eles mexem tudo. O disco perde essa característica de ser ao vivo, porque daí eles põem mais cordas, o DeLonge Abbey Road põe mais cordas lá, um coral
M. Mine também tem. M. Mine, aí entra uma coisa que já não é o George Martin, é estranho, né? O Phil Spector, né? O Phil Spector, O John Lennon entregou as fitas. O Phil Spector estava... o Phil Spector estava na área, o John Lennon entregou as fitas para o Phil Spector. Ninguém queria o disco. Eu acho que existe isso, né? Os caras, esse disco devia fazer mal aos Beatles. Sim. Porque, assim, o filme... Tanto que é o único filme que está fora de catálogo, o Let It Be. Você não encontra, você encontra cópia pirata, nunca foi relançado em DVD, nunca foi relançado em Blu-ray. Agora, ainda bem que eles guardaram os originais, né, cara? Ainda bem. Né? E palmas para Peter Jackson, cara. Se ele não tivesse feito nada da vida... Porra, o cara fez Senhor dos Anéis e fez isso. Ele fez o Tintim também, porra. Fez o Tintim, verdade. Fez o Tintim, o cara, porra. Compensação, ele fez aquela refilmagem do King Kong que eu tenho vontade de dar nele. Aquilo é horrível, É horrível. Então tá, galera, eu acho que está de bom tamanho e é isso aí, vocês vejam o programa no Spotify, YouTube e Facebook e a nossa playlist no Spotify, daí procurar O Cone do Silêncio, Get Back, Os Beatles na Laje. Essa é a playlistzinha pequena, mas vai ser divertido. Vamos ver. Então tá, gente. Até semana que vem a gente vem com outra história. Valeu, gente. Até a próxima. O Cone do Silêncio, programa produzido e apresentado por André Perim e André Budon.